facto o mundo artístico é pagão no sentido lato, mas para não dizer ateu, não é? Completamente ateu. Sim, embora a maior parte das referências que existem e que se tornaram em praticamente todos, que tiveram afluentes em quase toda a música moderna, nascem não só de música religiosa, que depois, aliás, a música religiosa, sobretudo nos países de expressão protestante, foi roubar muito à música popular e depois entregou muito à música popular. Mas se calhar, ainda hoje para mim, as grandes referências musicais que eu tenho, assim, os que eu venero, são pessoas com uma ligação à religião absolutamente incontornável. O Bob Dylan, o Leonard Cohen, o Johnny Cash, então, que foi ordenado pastor. Nick Cave é uma pessoa que explora muito os temas da religião. Esteticamente até, aquilo que nós aprendemos dessa música sacra, que não é a música sacra que nós conhecemos num país maioritariamente católico, que normalmente é uma música mais barroca, ou até com os classicismos mais classistas, um classicismo classista. Tem a ver mesmo com uma música popular que se tornou no jazz, que se tornou no country. Que aqui nunca teve expressão, não é? Teve expressão na medida em que nós importámos. Sim, mas nacional. Sim, nacional não teve. Por exemplo, o gospel, que lá está também na raiz de muita da música popular moderna, do hip-hop, do rock, etc. Cá em Portugal chegou com a Sara Tavares em 1994. Começaram a haver reunião de pessoas que gostavam de cantar, vamos fazer um grupo gospel. Quando de facto é uma tradição musical muito enriquecedora. E depois também é uma vantagem de quem cresce em igrejas protestantes, que é o acesso à música, o acesso a instrumentos musicais e o acesso à educação musical, que é uma coisa que nos anos 80 estava reservada, quase a dizer, às elites. Aos privilegiados. Aos privilegiados, sim. E nas igrejas... Os da direita. É verdade. E nas igrejas protestantes... Era muito mais popularizado, a malta de esquerda, sem sapatos para calçar, podia aprender um instrumento musical. E tu hoje tens quantos anos, Samuel? Tenho 41. Aos teus 41 anos és mais católico do que eras aos 20? Eu não sou católico. Okay. És cristão. Eu sou cristão. Faz-me essa distinção, então, pelas suas palavras. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma tradição que é maioritária em Portugal e que tem. Acho que não preciso estar a explicá-la, porque praticamente todas as pessoas ou nasceram no seio da Igreja ou conhecem mais ou menos a identificação com a Igreja. É a Igreja que é a Igreja que faz a sua missa, a sua homilia aos domingos, agora é na TV. Sim. Nós crescemos a ver a homilia aos domingos, não é? Que é, quer dizer, em Portugal até quando se fala de Igreja, fala-se de Igreja Católica. É sinónimo. É sinónimo. E eu sou da tradição protestante, que é uma tradição revolucionária a partir de determinada altura, e que é mais difícil de explicar, no sentido em que eu, por exemplo, faço parte de uma igreja batista, que não tem, sendo uma igreja independente, não existe uma autoridade que esteja a reger todas as igrejas batistas, então eu só posso falar pela minha. Ok. Não existe uma autoridade que defina qual é que é a doutrina que a Igreja adota, qual é que é a liturgia, etc. Isso depende muito das pessoas que fazem parte dessa Igreja. As pessoas dessa Igreja fazem parte de uma Assembleia. Há uma autonomia, digamos assim. Há uma autonomia, sim. Fazem parte de uma Assembleia que, até em processos administrativos, é tudo feito de forma democrática, desde os orçamentos de quem é que paga, como é que se vai pagar as contas da luz e as contas da água. As pessoas que fazem parte da Igreja têm esse tipo de responsabilidades. Não existe uma entidade superior que determina o que é que cada igreja tem que fazer, etc. Mas, sim, é uma igreja de tradição protestante, lá está, que tem tem um grande vínculo na parte musical. Isto. Mas volto a dar a pergunta. Hoje, como é que a tua fé... Era isto que no fundo que eu te queria perguntar. Como é que a tua fé está hoje? És mais cristão do que eras há 20 anos? Como é que é a tua relação com o divino, neste caso? Não sei se sou mais, se sou menos. Eu diria que, sendo uma das coisas que me define, e tem que ver não só com tem muito a ver com a vivência. Aliás, essa também é uma das grandes distinções entre católicos e protestantes. Os católicos acham que são as obras que vão dignificar o seu percurso de vida. Aquilo que fazem é aquilo que vai dignificar o seu percurso de vida. Os protestantes, de uma forma geral, genérica, têm um bocado a noção que, por se terem tornado dignificados, têm que corresponder com obras a um acesso que já têm ao divino, que seja. E então eu fui pautado por pais que me ensinaram o beabá da solidariedade, pessoas super entregues. Eu passei parte da minha infância com a minha mãe a viajar, a visitar famílias de retornados para lhes dar apoio financeiro, apoio com bens alimentares.
Passei grande parte também da minha adolescência a trabalhar em campos de férias com crianças necessitadas, a estar ali a dinamizar uma espécie de família que elas não tinham durante o resto do ano, e foram coisas que para mim sempre foram naturais, que eu não diria que advêm da religião, embora a religião conceptualmente, biblicamente, seja cuidar dos outros. Sim, humanista, não é? É cuidar dos outros, é cuidar dos outros. Sim, e nesse sentido eu sinto que sou uma pessoa religiosa. Agora, a fé tem sido também muito importante para a parte musical, porque, por exemplo, o simples facto de eu acreditar numa transcendência que não está contida em mim, ajuda-me às vezes a tentar reproduzir em música ou por palavras uma transcendência que não depende só das minhas qualidades ou das minhas falhas. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes tenho que tentar ser um artista, e isto não é fácil, desprovido de vaidade e desprovido de vedetismo. Sim. E a minha música tem que refletir isso, porque eu acredito que o mundo não está feito à minha medida. E isso é um exercício muito difícil, porque é exatamente o contrário que normalmente os artistas fazem, não é? É um exercício difícil, por outro lado pode ser um exercício inspirador, sobretudo até pela simples via de reconhecimento de falhas que tu tens. Quando tu não vives enjaulado numa espécie de autonomia ou de autismo, que é eu sou assim, tenho estas falhas e o que eu fiz não me arrependo porque isto levou-me onde eu estou hoje e pronto, é seguir em frente e não sei o quê. A eliminação, por exemplo, até da culpa das coisas que tu trazes no teu passado, para mim seria um faro muito grande não poder, até publicamente, através das minhas canções, fazer exercícios de perdão e dizer, alto lá, eu falhei, eu quero ser diferente, quero ser melhor, teria feito isto de uma forma diferente. São quase atos de contrição as tuas músicas? E é que está, eu estou num ramo profissional em que escrevo, e muitas vezes, ou quase sempre, não escrevo propriamente sobre motivos religiosos, mas onde posso... em detrimento de sessões de terapia que eu se calhar poderia ter que fazer, posso fazer a minha expiação, posso lavar as minhas angústias e posso fazê-lo de uma forma direta e entertaining também, não é? E rentável. E rentável, já agora, nada contra. Até porque a relação que os protestantes, e corrijo-me se estou enganado, têm com o dinheiro é diferente dos católicos, não é? Enquanto no catolicismo... Sim, quer dizer, então se fores para os Estados Unidos, um país tradicionalmente protestante, aliás, até há embora eu não seja propriamente a pessoa mais defensora do capitalismo, há um livro que diz que nasceu... Max Weber faz nasceu no protestantismo, o paralelismo entre o capitalismo e o protestantismo, que advém de uma coisa que eu acho completamente perniciosa, que é tu tens a missão de ser bom, mas depois isso é adulterado porque tens a missão de ser bom no trabalho que fazes, e então a rentabilidade que tu extrais do teu trabalho é uma medida da tua própria fé e da maneira como tu és bom. Portanto, quanto mais ganhares, mais fé isso tens. É absolutamente pernicioso. Exato. É para justificar o que eles inventam. Mas sim, eu tinha a ideia que o capitalismo tinha nascido aí uma corrente de pensamento que defende que o capitalismo nasceu no protestantismo. Sim, isso, de alguma forma isso é verdade, sim. Bom, vamos a mais perguntas. Tenho uma questão. Opa, vamos a isso, Marco. Estás à vontade. Estás em casa, a casa é tua. Tenho aqui no decorrer desta conversa que estão a ter, se me podes falar um pouco da Flor Caveira, porque para mim a Flor Caveira é aquela clique, não é? Exatamente, é aquela clique, e que no meu imaginário eu nunca aprofundei muito. Lembro-me de gravar algumas coisas convosco no tapete. Lembras-te do Brand New? Sim, claro que sim. Na Lusófona. Os artistas a falarem, os músicos a falarem as coisas deles, o que é que já fizeram? E gravei lá umas coisas convosco, e a ideia sempre que eu fiquei é que aquilo é uma clique mesmo, e que vinha um bocado da cena protestante, né? Ligada à igreja. De alguma forma vem porque o que aconteceu, embora não esteja no início da Flor Caveira, quer dizer, estou quase, porque a Flor Caveira parte de uma ideia do Tiago Cavaco, que tinha como nome artístico Tiago Guilul, que eu conhecia. Nós temos relações familiares quase familiares, ou seja, eu conhecia-o por causa disso, mas o Tiago tinha em Que é Luz, fazia parte da cena punk de Que é Luz. E ele fazia parte da cena punk de Que é Luz e levava pessoas, sei lá, malta dos X-Atos, malta que hoje em dia está no Lina Martini, etc. Iam ver concertos à Igreja Batista de Que é Luz, na Cave, onde... mas isso é tão... E eram concertos violentíssimos. Isso é muito fora. Malta que vem da Igreja Protestante e que tem um som mais... Eram concertos podres e violentíssimos. Aliás, mais tarde nós fizemos uma coisa que era o Festival da Cave, com muitas bandas, não todas de malta da igreja, obviamente, e fizemos um festival lá nessa cave, e eu saí desse concerto
completamente ensanguentado. E andei, sei lá, um quarto de hora à procura de onde é que eu estava ferido, e o sangue nem sequer era meu. O sangue nem sequer era meu. O Tiago depois fez uma canção sobre isso. Mas o que eu estava a dizer, nós tínhamos essa relação próxima, e o Tiago, um bocado também, não era uma questão revivalista, pelo contrário, é uma espécie de saturação por uma tradição musical que se fundamentou nos anos 90, de que tudo o que era pop, rock, punk, o que quer que fosse, não havia essa expressão em português, ou era muito marginal. E a Flor Caveira nasce muito para já nasce como um movimento. Tínhamos um site onde se fazia crítica de discos, onde publicávamos bandas desenhadas, etc. Mas como nós também fazíamos música, começámos a pôr o selo da Flor Caveira nas nossas bandas, sobretudo bandas punk na altura, mas depois também nas nossas expressões folk, de voz e guitarra, etc. E depois a família foi crescendo. Para quem não se lembra, desculpa lá, Samuel, os Pontos Negros, o Diabo na Cruz, sim. Exatamente. O próprio B Fachada. O B Fachada também. Quando aquilo começou a ter um crescimento, e também se deveu muito a uma rede social, entretanto, se não está extinta, está absolutamente moribunda e fantasma, que era o MySpace, em que de repente bandas começavam a conhecer-se, começavam a marcar encontros, e como nós somos pessoas presenteiras e gostamos muito de música, fomos acolhendo várias pessoas que não tinham o mesmo background que nós, mas no seio da mesma família. Então andávamos juntos para todo lado, éramos mesmo éramos uns troublemakers. Nós não fazíamos mal a ninguém, mas andávamos sempre em grupo. E a importância dessas editoras que fomentam uma certa, não digo uma política, mas têm uns ideais, né? Perseguem uns ideais, e as pessoas que se reúnem. A minha questão é exatamente essa. Vocês tinham uma identidade e ideais comuns, era por isso que se juntavam. Se nós pensarmos bem, aquilo que são as canções do Tiago, o Tiago, sim, é um homem do clero, é um pastor protestante, entretanto foi ordenado pastor. Eu não sou, mas o Tiago entre o Tiago e o B Fachada, ou até o Jorge Cruz, Diabo na Cruz, não há o mesmo background, nem sequer a mesma temática na música, mas havia um entendimento que estava para além do estético, que tinha muito a ver com a nossa amizade, que ainda hoje se mantém, mas era uma amizade que frutificava também na música. E havia um falso espírito competitivo de fizeste isto, então vou fazer um disco em resposta a isso. E era também uma espécie de brincar a uma cena, que era a capacidade que nós tínhamos de produzir vários discos num curto espaço de tempo, e com várias bandas em que os membros saltavam de umas para as outras e as caras andavam sempre... Pois, havia muita promiscuidade. Havia muita promiscuidade. Isso também mas era uma espécie de cooperativa. Porque para mim a Flor Caveira representa um ideal de editora muito raro, né? Sim. Que parece que vocês eram mesmo uma família e entre ajudavam-se, né? E as coisas resultavam e é muito interessante por isso. E é pena não haver mais, né? Interessante, acabou, não é? Não, a Flor Caveira continua. Aliás, eu continuo a pôr o selo da Flor Caveira dos meus discos. Agora está um bocado revitalizada por causa do Spotify, como estão a começar a pôr o catálogo da Flor Caveira no Spotify. Mas no início tinha mesmo aquela noção quase artesanal de os discos eram feitos por nós, as capas eram feitas por nós, CDRs, eram vendidas nos concertos, e depois havia uma coisa que nos deixava um bocado desgostosos, que eram os pinos vendiam-se mais que os discos. Nós tínhamos discos a €1. Aliás, a política da Flor Caveira durante muito tempo era para cima de €1 dás o que quiseres por este disco. Ok. E as pessoas davam €1 e não se claro, não eram obrigadas. Não eram obrigadas. E ganhavam mais dinheiro com os pinos. Mas eu acho que, apesar desse lado congregacional que nos reunia a todos, e que de facto teve também... Há agora malta que tem o mesmo espírito, que não são propriamente nossos filhos nesse sentido, mas nós vemos, sei lá, a malta de Cucamonga, dos Capitão Fausto e dos Ganso, etc. Malta da Chita, gente da Cafetra. Começaram todos também com o mesmo espírito de vamos nos juntar e vamos criar um núcleo, deste núcleo vão surgir bandas, e o núcleo vai favorecer a música individualmente de cada um. Isso acho que é um legado que a Flor Caveira trouxe com bastante contundência. O outro, também para o bem e para o mal, foi uma recuperação, e isto digo com alguma presunção, porque tenho a noção de que faço parte da história nesse sentido, que é a recuperação do cantar em português no pop rock, que estava desarraigado e de repente voltou. E em força, logo com uma data de bandas, não foi um ou dois, foi logo assim um grupo. E nós temos consciência, até porque nos foram dizendo que influenciámos muitas das pessoas que vieram a seguir e que começaram também a pegar no português e até na naturalidade de cantar em português. Eu estou sempre a contar esta história. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu dei
depois já ter alguma reputação, o jornalista perguntou-me: porquê é que canta em português? Eu costumo dizer: porque sou português? É a mesma coisa perguntar a um jogador de ténis: porquê uma raquete? Claro. Havia essa naturalidade. É um instrumento natural, claro. É lógico. Embora, e confesso, com o passar do tempo, nos tínhamos tornado cada vez menos panfletários, também já não é necessário. Nós tivemos que ser um bocado panfletários em relação ao português na altura, porque era preciso força. Hoje em dia faço colaborações com malta que não canta em português, não faço qualquer exceção musical de quem não canta na língua nacional. Mas na altura em que era preciso força... Eras mais fundamentalista, né? E mais panfletário nesse sentido. Mesmo que não o fosse, fingia que unicamente era.